Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu tô aqui, fui convidada pela Roseli para fazer essa live. Então, alô Priscila, tudo bem? Hoje eu fui convidada para fazer essa live e agora eu tô esperando aqui a minha amiga, a Roseli lá de Orwa. Ela já vai aparecer aqui nessa live que vai ser hoje sobre o mercado imobiliário de Orwa. Na verdade, eu fui convidada por essa grande corretora de imóveis de Orwa, que é a Roseli. E cadê a Roseli? Cadê a Roseli? Vamos lá, Roseli! Cadê você? Vamos procurar a minha amiga Roseli de Orwa. Roseli Quarter. Ué, gente, então vou esperar aqui. Que ótimo. A Roseli não está aparecendo, não está aqui. Ela ainda não chegou. Então, pessoal, hoje a gente vai falar, como eu já tinha dito, para quem não me conhece, eu me chamo Flávia, eu sou Flávia da Silva, trabalho com financiamento de imóveis há 10 anos no mercado canadense. Também escrevi um livro que se chama Credit Score. E hoje a gente vai fazer aqui uma live sobre o mercado imobiliário de Orwa. Eu posso atuar em toda a província do Ontário e com isso, ok. Alô! Hello! Demorei, Roseli, mas minha cheguei. amiga! Tudo bem, querida? Tudo ótimo, e você? Tudo perfeito, tudo jóia. Então, primeiro eu queria agradecer ao seu convite, que foi um convite da Roseli, que ela me convidou para fazer parte dessa live com ela, porque ela é uma corretora muito atuante no mercado de Orwa e a gente tem feito muitos negócios juntas. Mesmo eu Verdade. estando aqui em Toronto, eu posso atender o pessoal que mora também em Orwa e em qualquer parte do Ontário, né? Em qualquer lugar, London, Windsor, qualquer lugar do Ontário eu posso atender as pessoas. E eu tenho tido muitos clientes, assim, uma parceria que deu certo. Além da Roseli ser uma pessoa espetacular. E agora eu vou deixar ela se Obrigada. apresentar, porque foi ela que me convidou. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roseli Quart. Eu já moro aqui em Ottawa tem mais ou menos 15 anos. Eu tenho 3 filhas, uma de 15, uma de 12 e uma de 9 anos. E a gente adora a cidade, ama de paixão. Já somos, assim, é, apaixonados e não vamos sair daqui, eu acho que nunca, sabe? E eu trabalho já como real estate, eu já tinha uma imobiliária no Brasil e resolvi, então, também tirar minha carteira aqui no Canadá. Por que que não, né? Uma coisa que eu adoro fazer, eu adoro ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. E fico muito feliz quando, no aluguel, numa venda, para mim não tem coisa mais gratificante. E tô apaixonada pelo meu trabalho e cada pessoa que vem para mim, a gente acaba se tornando grandes amigos. Eu tenho vários clientes que estão participando dessa live aí também e eles podem confirmar isso que eu estou dizendo para vocês. Então, quando vocês vêm procurar alguma coisa aqui em Orwa, vocês vão também encontrar uma pessoa para poder estar assessorando você não só na compra do seu imóvel, mas também como procurar escola. Vou ajudar em todos os sentidos que tiver ao meu alcance. Que ótimo, Roseli. A Roseli, como muita gente está entrando agora, a gente vai se apresentar durante toda a live o tempo inteiro. Eu sou Flávia da Silva, sou especialista em financiamento de imóveis e posso te atender em qualquer parte do Canadá e também em qualquer parte do Ontário, inclusive Orwa. Então, a Roseli me convidou para essa live porque a gente tem feito muitos negócios. Tem muitas pessoas aqui também que saem de Toronto e estão indo para Orwa, não é? Então, muita gente aí, o pessoal começou a sair daqui de Toronto por motivos de trabalho, muita gente está imigrando para Orwa. Então, muitas pessoas venderam aqui e acabaram comprando lá. E foi assim que a gente se conheceu, por um cliente que comprou lá e vendeu aqui. E a gente acabou firmando essa parceria. Eu já fui quantas vezes aí para fazer palestra, Roseli, junto contigo? Umas 3 vezes, né? E 3 vezes. foi um sucesso. As pessoas É, adoraram, eu adoraram. adoro Oro, by the way, eu acho uma cidade lindíssima. Eu só não mudo para lá porque realmente meu coração pertence a Toronto. Por enquanto, a gente não sabe um dia, não é? Mas por enquanto meu coração é pertencedor de Toronto. Mas isso não quer dizer que eu não ame a cidade. É uma cidade linda e maravilhosa, realmente é muito bem estruturada, adoro, muito bonita, eu acho. Então vamos começar a falar do para que a gente veio aqui. A Roseli, ela é corretora de imóveis lá em Ottawa e eu sou a parte do financeira. O primeiro passo para você comprar uma casa própria no Canadá
é você procurar um mortgage broker para saber por quanto você se qualifica. Então, assim, as pessoas às vezes vão conversar com a Roseli, para ela poder te ajudar, o primeiro passo realmente é você saber por quanto que você vai comprar. Ninguém vai no mercado sem saber quanto que vai gastar. Por exemplo, é um exemplo até pequeno, porém ninguém vai sabendo o que vai gastar. Você tem que saber qual é o seu budget, né? E para isso você precisa se preparar. E ou também uma coisa que eu quero falar, Roseli, depois eu vou até te passar a palavra nisso, é que, gente, nossos amigos, eles têm experiências pessoais, não são profissionais. Cada caso é um caso, ninguém é igual a ninguém, o credit score é diferente de uma pessoa para outra, a situação de trabalho é diferente, então a gente não pode se comparar com os nossos amigos. Então, assim, eu vejo, às vezes, as pessoas até atrapalhadas, não é, Roseli? Com relação porque um amigo vai e fala, ah, não, aconteceu isso, isso e isso, um fulano me falou isso, isso e isso. Então, Isso assim, mesmo. quando você for se informar, vamos direto à fonte, informações seguras. Todas as coisas que nós vamos falar aqui hoje são de profissionais da área. Tanto eu como a Roseli temos bastante experiência na área e a gente não está falando coisas de coisas pessoais. Esse é o meu trabalho, esse é o meu ganha-pão. Eu trabalho com isso todos os dias. Eu acordo trabalhando com mortgage e me deito dormindo trabalhando com mortgage. Então, realmente, esse é o meu trabalho. E agora eu também vou deixar e depois a gente vai começar a entrar realmente na nossa live maravilhosa. Então, Roseli, me fala aí, como é que é a tua experiência desse jeito aí? Com certeza. E eu tive vários casos de clientes que chegaram para mim assim, Rose, eu quero comprar uma casa em torno de uns 500 mil, tá? Então, quando ele passa para o mortgage broker, às vezes ele chega até surpreso para mim, porque ele não só podia comprar uma casa de 500 mil, como ele podia de 600 mil. Porque quando você vai no computador e vai lá e coloca os números automáticos, que são nesses searches que falam sobre mortgage, gente, ele não substitui uma pessoa. Cada caso é um caso. E a Flávia, como mortgage broker, diferente de um banco, ela tem acesso a vários lenders. E ela pode pegar o lender que é específico para cada caso. Então, quando diz assim, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, primeiro é o mortgage broker. Depois que eu entro, a tua vida financeira para mim, ela vai passar para você exatamente o valor do imóvel que você vai comprar. E teve casos também de clientes que queriam comprar casa de 600 mil, quando foram fazer a avaliação completa, que o computador disse para ele que podia comprar uma casa de 600 mil. Quando a Flávia passou a avaliação da Flávia ou do mortgage broker, passou pela avaliação e viu a real situação financeira, a pessoa viu que ela podia comprar no máximo de 400 mil e resolveu esperar um pouco. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Não vai por esse negócio de computador, porque, gente, a máquina não substitui o humano. Não tem jeito. A gente tem que estar ali, porque cada pessoa é diferente, como eu disse, né? E agora sim, eu vou falar mais ou menos, basicamente, o que significa o mortgage broker. Ela falou muito bem sobre o mortgage broker, sobre o nosso trabalho. Nós trabalhamos com diferentes bancos, então a gente não tem condição de te dar somente uma avaliação. Quando eu pego o seu perfil, se não der no banco, a gente vai automaticamente para outro. Então a gente tem um leque de opções, né? Se você vai só num banco, por exemplo, Scotiabank, ele só tem aquele produto. Se você não passar nele, e cada vez que você for de banco em banco checando o seu crédito, você também perde pontuação. E isso, a pontuação do seu credit score, ela define qual vai ser o seu rate. E não só isso, se você vai conseguir comprar casa com menos de 20%. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, realmente procurar pessoas de confiança e pessoas que trabalham na área, que são licenciadas, não é? Então, vamos lá. Como é que funciona todo o processo? Quando você quer comprar uma casa, então, que você vem conversar comigo, eu vou pedir uma série de documentos, muitos documentos para você. E eles começam com um pay stub, que é o seu olerite lá do Brasil, uma carta de trabalho, que isso não é muito utilizada no Brasil, e a gente pede 3 meses bank statements e também os 2 últimos T4s. Existem programas específicos para quem chegou há pouco tempo no Canadá, que está há menos de 5 anos. Hoje a gente vai falar de uma forma geral do First Time Buyers Home, que eu também vou falar junto também, que é o New to Canada, que eles podem juntar um ao outro, porque normalmente a nossa comunidade brasileira, eu já estou aqui há muitos anos, há 17 anos, mas o povo que está chegando agora no Canadá, normalmente eles vieram com work permit, aplicaram para residência e depois pegaram a residência. Todo mundo tem menos de 5 anos. Então, a gente precisa usar certos programas específicos para que você possa ser aprovado diante do seu perfil.
Então, vamos lá. A gente pede toda essa documentação. Essa análise é feita em 72 horas. Você pega a sua carta de crédito e vai conversar com a Roseli. Com aquela carta de crédito, gente, a gente já enviou praticamente todas as suas informações para o banco. A gente só está aguardando o quê? Nós só estamos aguardando praticamente a oferta da Roseli, que quando ela recebe essa carta de crédito, ela vai com segurança te mostrar as propriedades. E aí agora eu deixo com ela, depois volta para mim. Fala aí, Roseli, é o seu trabalho. Isso mesmo, gente. Olha, Ioro é um super lugar para investimento, gente. A cidade é linda, é uma das a quarta maior cidade que tem no Canadá. É um centro político, é o centro político do Canadá, onde a área de TI é muito grande, o nível de desemprego é bem baixo aqui. Então, tem muitas oportunidades, faculdade são excelentes também. E a casa, ainda você consegue comprar uma single home, gente. Isso mesmo, por 650 mil. Tipo, praticamente impossível hoje em Toronto. E mesmo com toda essa tragédia que está acontecendo hoje, com o Covid-19, diminuiu um pouco o mercado imobiliário, mas não parou. Ainda continua tendo bid wars, que são as múltiplas ofertas, né, nos imóveis. Se você tem condições, se você não perdeu o teu emprego, já está precisando comprar imóvel, a hora certa é agora. Porque em vez de estar competindo com 10 pessoas, está competindo com 3, 4, entendeu? Então, as suas chances de conseguir um imóvel agora é muito melhor. E os lenders não pararam de emprestar, eles continuam emprestando, a gente continua mostrando, tudo tem um jeito. Tem algumas regras que nós temos que seguir, no caso, para poder mostrar o imóvel, virtual tour, mas tem como se visitar um imóvel, se você precisa comprar. O corretor de imóvel está aqui para te ajudar. A gente não parou, diminuiu um pouco, não é na mesma aceleração, mas a gente continua trabalhando. E o mercado está começando a ficar estável. Ainda está no seller's market, porque diminuiu, ainda tem muito poucas casas que tá à venda, porém a sua competição na hora da compra está bem menor. Então, pensa bem. A hora é agora de dar aquele passo que você estava esperando. Se você não está no área de risco, se você está guardando esse dinheiro, esperando a hora certa de comprar, não perca a oportunidade, gente. Porque aqui em hora, eu acho, dificilmente vai cair o mercado. O pessoal eu estou acompanhando toda hora o mercado, estou mostrando imóveis para clientes, ainda continua acontecendo múltiplo offers e os valores estão ainda sendo vendidos por um preço a mais, mas não tão absurdamente a mais como era antigamente. Os proprietários estão um pouco mais flexíveis também na hora da negociação. Tá certo. E aí, aí nessa hora, quando a gente entrega, quando normalmente então a Roseli já está com essa carta de crédito, ela já está com aquilo na mão. Então, ela tem toda a segurança de colocar a oferta, até de melhorar a tua condição de compra, porque ela já está com tudo nas mãos, não é? Então, se torna muito mais fácil. Você não vai ter estresse, nada, porque quando você compra uma casa com menos de 20%, gente, as pessoas às vezes não entendem como é que funciona. Mas quem é o seu, que no caso é a pessoa que vai te emprestar o dinheiro, nada mais é do que o Canada House Mortgage e Corporation, que significa o governo do Canadá. Nós temos outras duas seguradoras, que são Genworth e a GIC, quase não uso, por isso que às vezes eu nem me lembro. São 3 seguradoras, elas 3 são concorrentes entre si. Então, quando você dá menos de 20% de entrada, quem vai financiar, na verdade, lógico que o banco vai, mas com respaldo do governo canadense. Então, por você estar dentro dos programas e o governo observa com a quantidade de imigração para cá, foram criados vários programas para esse tipo de cliente, que senão ninguém conseguia passar numa mortgage. Verdade. Então, quando a Roseli entrega a proposta é aceita, a Roseli manda para mim. E nisso, como eu já tenho toda essa informação, eu vou enviar para o CMHC. O CMHC, então, vai fornecer uma numeração, que quer dizer que a casa passou nos pré-requisitos do CMHC. Então, assim, você tem 5 dias e agora voltou, né, Roseli? Porque tinha suspendido praticamente os 5 dias de financing. Uhum. E agora, praticamente, todas as casas que eu tô fazendo a mortgage, e eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente aproveitando a oportunidade. Não é só em Toronto, porque eu atendo todo o Ontário. Então, eu tô tendo casas, pessoas que estão comprando em Windsor, eu tenho pessoas que estão comprando em Sarnia, em London. Então, o comércio, de uma forma geral, tá movimentado no lado do real estate. Tá? Então, quer dizer que as pessoas estão aproveitando esse momento de crise para comprar casa, porque está tendo menos concorrência. Uhum. E aí, quando a gente recebe, então, essa oferta, a gente manda para o CMHC,
O CMTC analisa o valor da propriedade, então ele dá um número. O número da pessoa é o mais importante, gente. Por quê? O governo passou, olhou seus documentos, viu que você era capaz de passar a pagar a mortgage. E, gente, não existe como a gente fazer jeitinho. Ah, não, dá um jeito. Não tem como dar um jeito, infelizmente. Aqui as regras, aqui o Canadá é um país com muitas regras e a gente precisa cumprir todas elas. Normalmente, como é que é feito para você entender? Se você tem uma renda de 80 mil dólares, você vai conseguir, se você, dependendo do seu nível de endividamento, você tem que pegar os seus 80 mil vezes 5. Se a sua renda, sua mulher, vamos dizer que é os dois, são 120 mil, você tem que fazer aquilo 5 vezes. Claro, levando em consideração que você não pode ter muita dívida em cartão de crédito, não pode ter 3, 4 carros financiados para uma casa de 500 mil dólares. Uma casa de 500 mil, você precisa de 25 mil dólares de down payment, mas os closing costs, que dão cerca de 32 mil dólares. Esse dinheiro você precisa ter ele na sua conta há 3 meses. Caso você tenha esse dinheiro no Brasil e queira trazer para cá, conversa comigo que eu sou especialista no assunto, porque eu trabalhei nos grandes bancos do Brasil e aqui no Canadá tem muito problema com esse negócio de trazer dinheiro. Por quê? Porque a partir de 10 mil dólares, depois que teve o ataque de 11 de setembro, todo o dinheiro aqui tem que saber de onde que veio. Então, tem que estar por uma situação de money laundering. Eu não sei se está todo mundo aqui que sabe o que é o money laundering. É questão lavagem de dinheiro, de lavagem de dinheiro. Por isso, não pode... Todo o dinheiro acima de 10 mil dólares, você tem que saber de onde que veio, qual é a procedência do dinheiro. Agora eu vou passar para a Roseli novamente, para ela falar aí sobre os condomínios, que as pessoas pensam às vezes que está tudo incluído, com relação às casas. Também o IPTU não está incluído. Roseli, é a sua vez. Tá, isso mesmo. Uma coisa voltando sobre no caso da lavagem de dinheiro, né, Flávia? Se, por exemplo, você vai comprar a casa à vista, então o dinheiro já tem que estar aqui no país há 3 meses também? Ou esse dinheiro, tem um cliente que perguntou. Olha, isso daí, no caso, isso aí você tem que conversar com o advogado, porque o caso não vai ter mortgage. Isso aí vai ser o advogado que vai fazer essa transação. Não tem nada a ver com o banco, tá? Entendi. Mas eu acredito que o advogado também tem que falar de onde que está vindo o dinheiro. Tá certo, tá bom então. Quanto aos condomínios, gente, tá? Aqui em Ottawa, hoje as casas residenciais, elas estão em torno, a média está em torno de 540 mil, 539 mil, tá? As casas de Ottawa. Isso é um aumento mais ou menos de 16% nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos. Nunca se viu um aumento tão alto em 15 anos, tá? Isso é do ano passado para cá. E os condomínios tiveram um aumento de 27%, gente. Hoje você compra um condomínio de 2 quartos, mais ou menos uns 300, 400 dólares de condomínio, por 350, 360 mil. Isso foi uma alta de 27%. O porquê? Porque as pessoas começaram a não ter condições de comprar uma casa própria, uma casa freehold, né? Que nós falamos aqui, que são casas sem condomínio. Então, por isso que esses condomínios começaram a aumentar muito, muito, muito. E são excelentes os condomínios aqui em Ottawa. São 2 quartos, tem o basement, sala de jantar, sala de estar. É uma casa, só que com formato de condomínio. E tem também, não é comum como em Toronto, que tem muitas townhomes que são condomínio. Aqui nós temos algumas também, os preços são um pouco menor do que uma freehold, que não tem condomínio. E uma townhome hoje você compra aqui em torno de uns 450, 460 mil, você paga numa townhome. São maravilhosas, sem condomínio nenhum. Então, ainda está bem, bem atrativo o nosso mercado. Se você mora em Toronto, em Vancouver, pensa, com 650 mil, você compra uma single home. É incrível. Então, é por isso que o mercado de Ottawa dificilmente vai diminuir a quantidade de pessoas interessadas. Então, está sempre muitas construtoras, muitas casas sendo construídas. E é assim, a casa entrou de manhã, se deixar, já vende na parte da tarde. E que nem a Flávia falou, gente. É como se tivesse uma guerra, literalmente. Você tem que estar com o pré-approval na mão, sabendo já exatamente quanto que você quer, que você pode pagar pela casa, para quando a gente encontrar esse imóvel, a gente já está preparado para dar oferta. Porque se você for esperar ainda, eu conversei com a Flávia, mais ou menos nesse valor, mas eu não tenho ainda o pré-approval. Vamos olhar assim mesmo. Se aparecer a casa dos seus sonhos, você vai perder por questão de 1 ou 2 dias. Por que esperar, né? Se você já pode ter isso em mãos e garantir que você vai conseguir o teu imóvel. Porque eu sei que tem que dar aquele clique. E nem sempre
Às vezes você vai olhar, 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 vai desanimar, e quando você menos espera, vai aparecer aquela casa. Aí tem que estar preparado. Eu falo preparar para ataque. Tá pronto para ataque. Outra coisa também que eu gostaria de colocar, sabe, Roseli, que eu acho importante, as pessoas, às vezes, eu vou falar com elas, às vezes, claro, elas não me conhecem, mas se você procurar assim, a nossa informação, tanto eu quanto a Roseli, se você colocar nosso nome no Google, vai aparecer. E a gente, por trabalhar com a parte financeira, normalmente quando a pessoa entra em contato comigo, eu mando para ela um formulário básico, porque a gente também, às vezes, eu entendo que a pessoa não quer dar todas as informações. Então, nesse formulário, eu pergunto quanto que você pretende dar entrada, por quanto qual é a sua média salarial, são as perguntas básicas. Porque, gente, se você for, vamos lá, eu represento 40 bancos. Se você vai no banco, você é obrigado, para você conversar com um gerente sobre mortgage, ele senta com você e fala, olha, para a gente saber como é que é a sua situação, eu preciso desse documento. Então, assim, nós, né, que trabalhamos diretamente com o banco, é a mesma coisa que eu tá te atendendo dentro do CIBC, do TD, do Scotiabank, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Eu sou licenciada para pegar a sua documentação. A sua documentação está extremamente segura, porque a gente tem todo o nosso aparato de segurança. Além de que tanto eu quanto a Roseli, nós temos seguros altíssimos, não é, Roseli? Se caso acontecer alguma coisa, erro, nós somos completamente asseguradas. Então, assim, vamos fazer o trabalho com segurança. Eu peço uma série de documentos mesmo, e não sou eu, isso não é um pré-requisito meu, né? Isso é um pré-requisito dos bancos. Eu, às vezes, falo para o cliente, quanto mais rápido você me entregar sua documentação e completa, tipo, pay stub, job letter, 3 meses de bank statements, mais rápido a sua pré-qualificação vai sair e a sua carta de crédito, que a gente chama lá no Brasil, vai sair. Agora, voltando um pouco para o First Time Buyers incentivo do governo. Em Ottawa, basicamente, aqui em Toronto e algumas regiões aqui de perto, nós temos que pagar uma taxa que se chama Non-Resident Taxes, que são casas que o governo lançou isso em abril de 2017 para conter o mercado imobiliário de Toronto e de Vancouver. Então, nessa região aqui, você tem que pagar os 15%. Já em Ottawa, você não precisa pagar nada. Então, o pessoal que está em Ottawa com Work Permit, gente, esse é o momento de você comprar. As pessoas, quando elas descobrem que elas podem comprar uma casa com 5% de entrada, elas ficam, não acredito, porque ninguém nunca me disse isso. Então, assim, eu estou colocando até no meu blog várias informações sobre o assunto para falar. No meu website tem muita informação, porque tem muita coisa que a gente não sabe, gente. Muita coisa. Eu nem sei, além disso, aí o que acontece? O pessoal que tem Work Permit pode comprar com 5%. Claro que a gente vai levar em consideração a renda, nós vamos levar em consideração o credit score. Porém, você pode comprar com 5%. No programa que o governo lançou no final do ano passado, que foi em setembro, você tem que ter 5% da sua poupança e o governo te empresta os outros 5% para a sua mortgage ficar mais barata. Praticamente, gente, o governo está te dando uma parte do down payment para ficar mais barato. Você vai ter que pagar esse dinheiro de volta? Claro, quando você terminar de pagar a casa em 25 anos ou se você vender essa propriedade. Então, assim, para casas novas, o governo, você tem que ter 10% de entrada e o governo te empresta os outros 10%. Então, nós temos realmente vários programas disponíveis para as pessoas que querem comprar, como First Time Buyers, como New to Canada, que é um programa que agora é o meu carro-chefe, New to Canada, como também você tem também um desconto de até $4.000 nos seus closing costs. Então, gente, assim, realmente, praticamente o governo está te entregando uma carta nas suas mãos, uma casa nas mãos, né? Então, assim, talvez seja falta de conhecimento das pessoas, mas isso são os programas que nós temos. Eu também tenho um outro programa que muita gente não sabe, que o governo também empresta dinheiro para reformar a sua casa, gente. Você sabia disso, Roseli? Sabia. Pois é, gente, a gente também tem um outro programa que eu também vou falar um pouco, que é sobre também, não existe 100% de financiamento no Canadá de casas nesse momento. Mas, se você tiver um excelente crédito, se você não tem dívidas e se você tem uma linha de crédito, você pode usar isso como down payment. Então, praticamente, fica o 100%. Então, assim, são muitos programas realmente, é muita coisa. Claro que numa live de 35 minutos não vai dar para a gente falar sobre todos os programas do governo, mas eu estou tentando aqui dar a maior pincelada que eu posso. Cada caso é um caso. E se você quer falar sobre o assunto, a gente realmente tem que marcar nesse momento
uma reunião virtual, porque ninguém está podendo se encontrar, e eu trato meus clientes daí de Ottawa do mesmo jeito que eles estivessem aqui. Então, assim, é só praticamente assim, gente, realmente é olhar com carinho para esse momento que a gente está passando e aproveitar as oportunidades. Agora eu vou deixar aí a nossa querida Roseli, que eu já falei demais, falar sobre as casas, o tipo de casa, qual, mais ou menos qual valores, essas coisas que as pessoas gostam de saber. Pode deixar. Obrigada. Uma coisa que é interessante também, acrescentando o que você falou, Flávia, no programa First Time Home Buyers, o máximo que você pode pagar numa casa é 550 mil, é isso? Não, não. Para o First Time Buyers, né, que é esse incentivo do governo, o máximo que você pode pagar é 505 mil dólares. 505 e a sua renda não pode ultrapassar de 120 mil. Então, você não precisa utilizar esse programa. Você pode ir para o New to Canada. E o New to Canada, gente, todo mundo sabe que os novos residentes, eles estão pedindo aí uma coisa. Os novos residentes, eles não têm aquele trabalho, tipo, de um canadense que está aqui, que ganhou nos últimos anos, sempre ficou ganhando a mesma coisa. Então, esse programa é exatamente para você. Então, se você não se qualifica para esse programa do governo, você entra no outro do First Time Buyers. Uhum. E o do New to Canada é até $1 milhão, não é isso, Flávia? Exatamente, até $1 milhão. Que você pode Entendeu, financiar. Gente? Roseli, fala aí, por favor, essa resposta, que eu vou dar um help aqui para minha filha, gente. Porque aqui é live, é vida real. Tem criança aqui que tá chamando. Só um minutinho. Casa de uma... Esse tipo de casa a gente chama de bangalô aqui no Canadá, tá? Então essas casas elas são mais caras, por incrível que pareça, porque essas casas elas precisam de mais terreno e a terra aqui ela é muito, muito, muito cara. Então vale mais a pena para você comprar. O bangalô geralmente quem compra é alguém que tem criança com especial, alguém na família com special needs, né? Alguma criança especial, ou são pessoas mais velhas. Geralmente o pessoal compra as townhomes, que são sobradinhos, né? Que a gente fala no Brasil, sobrados geminados, que eles saem bem mais barato do que uma bangalô, tá? E as bangalôs, elas são... Tem algumas vizinhanças que só são de bangalôs, que são essas casas de um térreo, que nem a casa do Brasil, né? Que é bem comum ter a casa de um andar só. Mas, às vezes, muitas construtoras abrem para pessoas com... tem que especificar o porquê quer comprar o bangalô, porque não é todas as construtoras que gostam de fazer esse tipo de construção, como eu disse, elas são mais caras, então ela tem um público especial, tá? Para elas. Então vale mais a pena comprar uma townhome de 400... Mesmo a townhome que você compra por 450 mil dólares, você vai pagar 600 mil numa bangalô, porque ela tem o terreno enorme e ocupa mais espaço, no caso. Então, não vale muito mais a pena. Na minha opinião, a não ser que seja realmente necessário. Muitas pessoas que estão downsize, que estão vindo para uma casa menor, que não quer estar subindo e descendo escadas, são essas pessoas que vão para essas comunidades, que a gente fala que são comunidades mais de aposentados, que ficam com essas casas sem muita escada, entendeu? Por motivo de segurança também. Tá bom? Espero que tenha respondido a pergunta. Gente, manda pergunta. Se a gente não puder responder aqui no ar, a gente pode deixar. O pessoal tem meu contato também, tem no Instagram. Manda a pergunta que eu vou, com o maior prazer, vou retornar para vocês, tá? Qualquer tipo de... Tá, e tem uma pergunta aí agora falando qual é a melhor região de Ottawa. Ai, gente, é difícil. Custo-benefício. Olha, por exemplo, tem a região de Kanata, é onde tem a região de TI. Aqui os bairros são muito independentes. Tipo, Kanata... eu moro em Kanata, então é totalmente independente do centro. Aqui tem tudo, supermercado, tem as melhores escolas excelentes, não quero dizer as melhores, mas porque são bairros mais de periferia, onde tem mais família, onde tem muita criança, tipo Kanata, Barrhaven, Orleans, tem vários bairros, Riverside, Finley Creek, isso mesmo, Fernanda. São excelentes. Então, mais ou menos a mesma faixa de preço. A região de Orleans, Barrhaven, Kanata. Kanata, Barrhaven, às vezes é um pouquinho mais, mas ainda tá bem próximo. Os preços estão bem próximos. Streetsville é um lugar maravilhoso também, que é perto de Kanata. Os bairros estão se juntando, gente. Antigamente era tudo fazenda. Porque eu estou aqui há 15 anos, então quando eu cheguei aqui era tudo fazendas ao redor, agora está virando tudo casa. Kanata está muito próximo de Barrhaven. Streetsville, que era longe, está do lado de Kanata. Kanata e Streetsville está virando uma coisa só, tá? Tá, estão perguntando ali quando que, se você pode comprar
um terreno se você pode construir. Claro que você pode sim comprar um terreno e construir. Só que normalmente as casas aqui no Canadá, elas são financiadas, é a casa, não é o terreno igual lá no Brasil. Então é a casa que tem que estar financiada. O melhor para você comprar e para você ser aprovado, que isso vai ser uma aprovação de acordo com cada vez que você vai construindo, é um financiamento um pouco mais complicado, mas há a possibilidade de fazer sim. Eu já fiz alguns, mas é um pouquinho diferente do Brasil. Porque você vai ter que comprar um terreno, nem que seja com uma casa assim mais velha, tá? Então, assim, para você saber se você se qualifica, você realmente tem que entrar em contato. Tem uma pessoa aqui que fez algumas perguntas que eu preciso responder. Flávia, tive o job offer, estou com laid off. Como funciona a aprovação de crédito? Gente, para quem está com laid off, infelizmente o banco não está emprestando nesse momento. Você vai ter que voltar para o seu trabalho para aí você realmente poder ser pré-qualificada novamente. O melhor townhouse em volta de Toronto para comprar, em especial que dá para fazer um community para o centro de Toronto. Olha, nós estamos falando do mercado de Ottawa, né? Eu posso depois pegar o seu telefone e pedir para algum corretor ligar, porque eu trabalho com a parte do financiamento, que é a parte mais importante, que sem o dinheiro a gente não pode comprar. Mas com relação a Toronto, como a Roseli é uma profissional licenciada pelo Ontário, mas ela está em Ottawa, ela não vai poder responder essa pergunta. Verdade. Considerando uma motorhome no valor de 450 mil, qual seria o valor da mensalidade com 5% de entrada? Ótima pergunta. Esse valor, mais ou menos de $450 com uma townhouse, você iria pagar em cerca de 1.800, 1.900, fora o valor do IPTU, não é, que é separado, e o valor da condo fee, né? Então, você estava levando em consideração mais ou menos 2.200 para você morar. É preço de aluguel, tá, gente? Então, assim, vale a pena você realmente contactar o mortgage broker para saber qual é o valor de que você se qualifica. Existe algum programa de incentivo para a compra de bangalôs para quem tem questões de saúde? Olha, o governo não determina, independente de você, por exemplo, se caso você tenha algum tipo de... Isso não será levado em consideração. Eles vão te dar os mesmos 5%. Não existe nenhum programa, pelo menos que eu saiba, não existe nenhum programa available sobre necessidades especiais. O que você pode comprar com 5% também, tá? Não existe. Townhome, tem alguma outra pergunta aqui? Não, certo. Não. Então, agora voltando para falar sobre o New to Canada. Então, a gente leva em consideração o que a gente pede para o New to Canada? Nós levamos em consideração o seu crédito, gente, porque um crédito não pode ser considerado um crédito de um ano, não pode ser considerado um bom crédito. O banco não vai olhar dessa forma. Por isso que o governo entra. Porque o governo que está sendo o facilitador da sua mortgage. 1 ano, 2 anos é muito pouco tempo para saber se você é uma pessoa que tem riscos ou não. Porque o crédito score, ele nada mais é do que um fator para saber se você é risco de pagar ou não as suas contas. Falando em grossos modos, né? Eu até, para quem não conhece, eu tenho um livro no Amazon que é sobre o credit score, que eu tenho essa experiência mais ou menos de 10 anos sobre esse assunto e resolvi fazer um guia sobre o credit score. Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui, vida real. Só tá, pode deixar. Gente, alguém está me perguntando se townhome precisa tirar neve. Olha, tem que tirar neve da drive, né? Da garagem. Mas se você guardar o seu carro dentro da garagem, pelo menos você tem uma garagem coberta, você vai sair, se tiver muita neve, vai ter que tirar neve. Ou você pode pagar, para você pagar para alguém tirar neve para você durante o inverno, para você tirar neve durante o inverno, você tem empresas que tiram para você. Eu pago aqui, a minha garagem ela é dupla, e eu pago em torno de R$450 por ano. E eles tiram toda a neve para mim. Eu acordo de manhã, já está aqui limpinha, saio com o meu carro sem problema nenhum. Uma townhome, mais ou menos em torno de R$350 por ano que você paga para tirar. Mas no começo, quando a gente chega no Canadá, gente, é uma delícia tirar neve. É só depois que começa a encher o saco, entendeu? É verdade. Não é verdade? Até os primeiros anos é divertido. Você se diverte fazendo isso. E alguém perguntou ali, tipo assim, sobre a região de Orleans. Ela é boa, excelente, tem mercado, tem academia. São ótimas, gente. O lado de Orleans fica do lado east da cidade e o lado
de Canata fica ao lado west da cidade. Então, em Orleans se fala muito francês. Tem muitas escolas francesas também lá em Orleans. É um pouco mais barato que a região de Canata, porque aqui tem a área de TI, onde tem muitas empresas de informática. As maiores empresas estão aqui na região de Canata. Talvez por isso que seja um pouco até mais caro, e a região de Canata é um pouco mais nova. Apesar que Orleans está crescendo muito. Tem casas maravilhosas lá também. As duas regiões são boas, depende do que você está buscando, mas os dois bairros são excelentes para quem tem filho e quer criar o seu... tem muitos brasileiros morando em Orleans, muitos brasileiros morando em Canata, Feeling Creek, Riverside South. Gente, tem brasileiro por tudo. A comunidade é bem grande aqui em Ottawa. O pessoal é bem unido também, graças a Deus. Ah, que bom, fico feliz. Então, gente, basicamente o que a gente está falando aqui é para que vocês tenham uma ideia mais ou menos de como funciona o mercado, como é que a gente faz e como é que... Porque às vezes as pessoas, eu noto que tem realmente... Muita gente me procura em função da língua também, porque querendo ou não, a gente explica... Eu vou pegar o contrato todo de mortgage e vou te explicar todo em português. Então, isso é um diferencial muito grande, porque quando, por exemplo, eu fui comprar minha casa, eu não tinha... tipo assim, eu não tinha expertise, eu não era mortgage broker na época, a primeira casa que eu comprei. E eu não entendia praticamente, eu não entendia nada sobre o assunto. E foi uma pessoa que falava português, só que não era do Brasil, eu entendia muito pouco. Meu marido na época, ele não entendia quase nada e eu também não. Então, assim, você ganhou o melhor interest rate. O melhor interest rate tem que ser pensado que não... Às vezes eu vejo meus clientes entrando no Google e colocando a best interest rate. Aí a pessoa pega um rate e vê, não, o HSBC está oferecendo o melhor interest rate do mercado, vamos dizer. Isso é um exemplo. Gente, o interest rate tem que ser definido nos seus planos futuros. O que você vai fazer daqui a 2 anos? Você comprou essa casa para investimento? Você pretende ficar nessa casa 5 anos? Levando em consideração que aqui no Canadá os juros são baixíssimos. Porém, se você entrar no juros fixo fechado por 5 anos, se você quebrar esse contrato por algum motivo, você vai ter que pagar uma penalidade alta. Ela não será barata, será bastante salgada. Já vi pessoas pagando cerca de $20 mil por causa que não foi explicado para a pessoa que, se caso ela quisesse quebrar o contrato, ela teria que pagar uma penalidade. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração antes de escolher os juros. Você é o tipo de pessoa que pensa, não. Por exemplo, hoje em dia, o juros variável está muito... O juros variável, na minha opinião, sempre é a melhor opção. Mas depende também de você. Não, eu prefiro pensar que todos os meses a minha mortgage só vai ser sempre aquele mesmo montante, que ela não vai ter variação. Outra coisa também, termos mais short terms, tipo variável, 3 anos, você paga a sua casa mais rápido e tem mais opções. Também tem a condição de você pagar a sua mortgage de 2 em 2 semanas. Em vez de você fazer 12 pagamentos por ano, você fará 26 pagamentos. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença no final. Então, assim, converse com o seu profissional, tire todas as suas dúvidas. Eu explico tudo. Os clientes, às vezes, ficam com vergonha de perguntar as coisas, de tanto mínimos detalhes. Não tenha vergonha, pergunte tudo, porque eu estarei aqui para te auxiliar e para te mostrar quais são as melhores opções. Então, não pense que o melhor juro sempre é o de 5 anos, porque não é. Depende muito. Se você vai querer tocar daqui a 3 anos, se você pretende ter uma família, a mortgage é portable? Sim, ela é portable. Mas não se esquecendo que se você quiser comprar outra casa, você só vai levar para sua nova casa aquela parte que está. A outra você vai ter que ser qualificada. Então, assim, tem que explicar todos esses mínimos detalhes para o cliente. O cliente tem que estar ciente do contrato que ele está assinando e quais são os prós e quais são os contras, tá bom? Agora vamos deixar a Roseli falar aí um pouco. Tá. Aqui está me perguntando se costuma aceitar cachorros em hora. Se você está comprando a casa, você pode ter o animal de estimação que você quiser. A não ser que seja um condomínio e às vezes eles colocam mais ou menos, você pode ter um cachorro até 3 quilos, 4 quilos. Tem algumas regras e se existe a regra no condomínio, você comprou, você tem que obedecer, porque senão você pode ser despejado do teu imóvel, tá? Tem que seguir as regras condominiais. Beleza, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ah, tá. O que acontece se você não conseguir pagar? Flávia, responde essa pergunta aí pro Fábio. Olha, é o seguinte... Não consegui pagar. Vamos lá. Então, vamos. A mortgage, não sei se ele está se referindo ao deferral mortgage ou se se caso ele não consiga pagar. O banco aqui, infelizmente, passou um mês, se você não pagou, ele já vai colocar a sua casa para ser vendida, porque... Afinal, você fez um compromisso com ele de 5 anos que iria pagar a sua casa e não fez. Não é tipo assim, não honrou seu compromisso. Então, você irá perder a sua casa. Basicamente é isso. Tem alguns bancos que 15 dias atrás do pagamento já colocam a casa à venda. Outra coisa também super importante que não...
Aqui o governo sempre está em primeiro lugar, gente. Ah, vamos lá, então. Ótimo falar sobre isso. Se você pode até deixar de pagar sua mortgage. Agora, as suas taxas, condomínio e IPTU, se você deixar de pagar, meu querido, você vai perder a casa também. Então, quando você vai fazer uma casa com 5% de entrada, o banco automaticamente já pega de você também as property taxes, porque ele sabe que ele está em segunda posição. E se ele, então, se você deixar de pagar, ele vai, ou se você vai perder, se você deixar de perder a property tax, você vai perder a casa. Como os bancos aqui já são muito calejados, já aconteceu de tudo, os bancos colocam, então, as taxas juntos. Por quê? Porque se apertar alguma coisa, o primeiro que vai deixar de pagar é as taxas. É o IPTU. Então, ele já falou, não, então a gente já coloca logo para não ter problema nenhum de pagamento, nós colocamos primeiro a taxa de IPTU. Então, quando você vai fazer a mortgage de 5 anos, você já, menos de 5%, menos de 20%, você automaticamente inclui a taxa. Outra coisa muito importante que eu gostaria de dizer é que tem gente, às vezes, que me manda mensagem falando que não quer pagar a taxa do seguro. O seguro se chama Canada House Mortgage Corporation e ele é adicionado na sua mortgage e é amortizado em até 25 anos. Gente, isso não é opcional. Tipo, às vezes a pessoa vê lá $17 mil, eu não vou pagar isso. Isso não é um seguro de vida também. É um seguro em favor do banco. Caso você não pague, o governo então restitui o banco. Então, assim, não existe possibilidade da gente fazer o waive disso. Ele já vai estar incluído na mortgage e vai estar amortizado em 25 anos. Então, assim, quando você vê esse valor, você deu down payment de menos de 5%, porém você vai pagar o seguro. Casas com menos de 20% de entrada, não tem como fugir do seguro, você vai ter que pagar. Casas com 20% de entrada, que é a tradicional mortgage, você não precisa pagar o seguro, porém terá que pagar o preço da avaliação e os juros não serão os melhores do mercado, em função de que o governo não está sendo o seu facilitador da mortgage, não está subsidiando a mortgage. Então é isso. Eu agora vou deixar a Roseli, que a gente já está quase estourando o nosso tempo. Eu estou vendo que tem bastante perguntas aqui bem específicas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Que eu acho que... Aonde? Da Sabrina. A Sabrina pergunta se é tão fácil perder a casa assim, não é o caso de esperar e não comprar a casa agora? Uau, gente, isso daí é por isso exatamente que você tem que estar preparado por profissionais para saber, não é? Quando eu faço análise no seu crédito, eu tenho que ter certeza que você tem condições de pagar. Por isso que a gente tem o GDS e o TDS. A gente tem os ratios para saber. Isso é baseado no seu credit score e na sua renda e no seu tipo de dívida. Então, eu vou ter a segurança completa de te falar, olha, você está pré-qualificado para esse valor baseado na tua situação. Um minutinho mais para a gente poder ir com a live aqui, Flávia. Tá bom. Por exemplo, você usa o stress test também na hora de fazer a avaliação da mortgage, né? Justamente para ter essa segurança na hora de fazer o pagamento. Exatamente. E outra coisa, quando você vê a taxa de juros, a taxa 2,34, a gente está utilizando uma margem de 5,04. Então tem bastante margem, o governo sabe exatamente quem ganha e baseado nos seus documentos, baseado na sua renda, é que a gente vai poder te entregar a carta de crédito. Então, isso daí tudo já foi estudado anteriormente e a gente sabe exatamente como que vai ser o desfecho e quem vai pagar. Normalmente os canadenses pagam as casas em 12 anos em vez de 25, porque de 5 em 5 anos você pode fazer a renovação do contrato. Uma outra coisa, se você vê, por exemplo, que que tá difícil de fazer o pagamento, revende a casa. Passa para frente. Não só isso, você pode entrar em contato com o banco e ver se há alguma possibilidade de você estar fazendo um refinanciamento baseado também. Agora, gente, eu vou pedir uma coisa. Não deixe tudo depende muito do crédito. Antes de você fazer qualquer situação financeira, olhe o seu crédito, veja como é que o seu crédito está. Tá bom? Roseli, eu vou ter que me despedir. A nossa live mais ou menos de 35 em 40 minutos. Muito obrigada, porque eu tenho aqui os meus afazeres de casa, de criança. Gente, manda as perguntas aqui que a gente vai responder, né, Flávia? Mais tarde. Vamos responder. As perguntas, quem quiser deixar perguntas aqui depois, automaticamente eu vou entrar em contato com cada um, passando o meu contato da Roseli, para quem queira saber mais informações. E cada caso é um caso. Você tem que procurar realmente a gente para saber até por quanto você se qualifica. Gostaria de agradecer, gratidão de ter todos vocês aqui, todo mundo que entrou, meu muito obrigado. E se você precisar se quiser saber mais sobre a sua compra da sua casa própria,
entre em contato conosco, tá bom? Eu vou estar fazendo outras lives aqui. Toda segunda-feira eu vou estar fazendo live. Roseli, muito obrigado por esse convite. Adorei participar dessa live de Orwa. Meus clientes da Dior, um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Agora você se despede. Né? Um super abraço, assim, um abraço assim, gente. Ai, meu Deus, tô sentindo falta das festas, de ver todo mundo, de fazer nossos eventos, né, Flávia? De conhecer um monte de gente nova. Gente, muito obrigada por ter participado. Eu tô sempre à disposição. Manda mensagem, que assim que eu tiver, der um tempinho aqui, eu já vou responder para todo mundo que vocês querem saber. E o que eu não souber, eu vou atrás também, viu? Porque não tem, para tudo tem uma resposta. É ou não é, Flávia? É verdade. Tá obrigada, bom, gente? Muito obrigado, valeu. Gratidão. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.